Concílio Anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta plano estratégico para 2025 a 2030. Adventistas celebram 25 anos de crescimento do Evangelho na República Dominicana. Advent Health oferece serviços médicos gratuitos para comunidades no Equador. Jovens no Panamá são incentivados a iniciar uma vida com Jesus. Essas e outras notícias de esperança estão chegando aqui na NN. Líderes adventistas apresentaram o plano estratégico de 5 anos para 2025 a 2030 durante o Concílio de 2023, a principal reunião anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com o tema Escolhidos para a Missão, as reuniões foram realizadas na sede mundial da denominação em Silver Spring, nos Estados Unidos. Como é de costume, as reuniões começaram com a conferência LEAD, Liderança, Educação e Discipulado, que explorou o tema Reenfoque na Missão, Fazer Discípulos, e foi projetada para despertar paixão por fazer discípulos, ecoando o chamado ressonante da grande comissão Ide e Fazei Discípulos. Go and make disciples. Vai e faça discípulos. Esta é a nossa missão. Como podemos fazer isso? Podemos fazer de diferentes maneiras, mas queremos desafiá-lo hoje a pensar de forma muito simples e prática, seguindo as palavras de Jesus. E você tem em seu programa, estamos falando sobre o desafio, mas os próximos segmentos do programa desta manhã falaremos sobre essas 3 partes de um processo de fazer discípulos. Primeiro é o chamado. Segundo é a jornada e terceiro é a missão. O plano estratégico proposto para orientar o próximo quinquênio antes de ser oficialmente adotado no Concílio Anual de 2024 pode ter o mesmo nome, Eu Vou, e possui 21 metas mensuráveis. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, identidade em Cristo. Terceiro, unidade por meio do Espírito Santo. E em quarto lugar, missão para todos. Cada uma dessas prioridades tem uma série de metas mensuráveis que a acompanham. E, portanto, queremos que seja facilmente compreendida tanto pelos membros quanto pelos líderes da igreja. Para concluir o segmento dedicado ao plano estratégico de 2025 a 2030, Ted Wilson, presidente, Paul Douglas, tesoureiro, e Ayrton Keller, secretário executivo da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ofereceram seu apoio. Agora que temos esses 21 objetivos mensuráveis, agora que temos 4 prioridades estratégicas, cabe a nós garantir que os recursos que Deus nos deu para a missão estejam devidamente alinhados a essa missão na qual nos envolveremos. Os 2 primeiros elementos visam, obviamente, reequilibrar os nossos esforços e as nossas atenções voltadas para a linha de frente e abraçar novos campos. Depois acrescentou a formação de discípulos. Mas hoje gostaria de acrescentar um 4º, para mobilizar os recursos que Deus nos deu para a missão. Estamos planejando para o futuro, mas a redefinição da missão pode começar agora. Deixe-me destacar algo para você. Nós temos uma combinação especial agora que você precisa prestar atenção. Primeiro, temos a reorientação da missão como um movimento. Isso está nos ajudando a enfatizar a missão. Em segundo lugar, temos no próximo ano o 150º aniversário da nossa missão. Será mais uma oportunidade para destacar a missão para a igreja. Número 3. Agora estamos estudando o Guia de Estudo da Escola Sabatina ou a lição da Escola Sabatina sobre missão.
teremos 3 meses para destacar à igreja a necessidade de todos estarem envolvidos na missão. De acordo com o Pastor Ryan e o Dr. Trim, a missão é um dos destaques do nosso plano estratégico. Acredito que temos tudo pronto para avançar com urgência. Envolvimento total dos membros, Pastor Ryan, é absolutamente essencial porque Deus não pede a este grupo apenas para cumprir a missão. Ele pede que todos estejam envolvidos, que todos façam algo por Jesus. Todos podem ter uma oportunidade. E à medida que avançamos para o nosso concílio anual, você vai ouvir repetidamente o chamado claro para que todos se envolvam nesta missão e digam: sim, Senhor, eu vou. Devo dizer que discutimos no nosso pequeno grupo executivo e depois, claro, além disso, no nosso grupo de trabalho sobre planos futuros, que nos ajudou a desenvolver o plano estratégico, e as estatísticas que vocês viram hoje, deixe-me dizer, são desanimadoras. Esses são desafiadores, muitos deles. Temos muito trabalho a fazer dentro da igreja para depois compartilhar fora da igreja. Mas todos nós podemos fazer parte desse plano estratégico dizendo: sim, Senhor, eu vou. Eu farei parte disso. E é por isso que o envolvimento total dos membros, TMI Global, é tão importante. Na próxima semana, compartilharemos outros destaques do Concílio Anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais de 1.700 jovens adventistas de todo o Panamá se reuniram para o primeiro Congresso Nacional da Juventude da Igreja. Participantes da Costa Rica, da República Dominicana e da Colômbia também estiveram presentes no programa de 3 dias chamado Reiniciar. Arnaldo Cruz, pastor adventista da Flórida, Estados Unidos e palestrante principal do evento, instou com os jovens a despertarem espiritualmente e abraçarem uma vida com Jesus. O programa contou com sessões gerais e seminários sobre liderança e discipulado. Além disso, os jovens se envolveram em atividades de serviço como doação de sangue, distribuição de literatura e ofereceram orações e apoio a pessoas em praças públicas e nas ruas da cidade. A série evangelística Esperança para a África foi realizada em Nairobi, Quênia. Durante a iniciativa, mais de 100.000 pessoas foram batizadas nas regiões leste e central da África. Noel Sibanda traz os detalhes. A Esperança para a Evangelização Nativa da África, realizada em Nairobi, foi frequentada por milhares e milhares de pessoas de todo o mundo. Seu impacto ainda é sentido em todos os lugares, especialmente na África. O que há de bonito em Hope for Africa é que não só trouxe esperança a muitos, mas também reuniu dezenas de culturas presentes na África. E não foi nenhuma surpresa que o Hope Channel tenha desempenhado um papel formidável em levar outras pessoas a Cristo. Com dezenas de locais de visualização de satélite em toda a divisão da África Oriental e Central. O irmão Ayenai, de Turkana, a cerca de 600 quilômetros de Nairobi, dirigiu-se para a terra natal da esperança, para a África. E é incrível que toda a tribo siga religiosamente o Hope Channel como sua fonte de evangelismo na mídia. Meu nome é Ayenai e eu sou de Turkana. Estamos felizes e gratos por haver uma esperança em Turkana. E com certeza, de fato, há uma esperança na África. Entre os grandes grupos musicais culturais que participaram do evento Hope for Africa nativo,
Eles vieram em grande número e ficaram muito felizes por terem sido convidados a fazer parte do programa de evangelismo nativo Hope for Africa, conduzido pelo pastor Mark Finley e sua equipe. Nós, como uma comunidade, uma das comunidades no Quênia, estamos realmente esperando essa esperança para nosso Senhor. E ficamos tão animados hoje quando viemos aqui testemunhar o lançamento deste evento. Ficamos tão animados com a mensagem que nosso pregador, um homem de Deus, filho de Deus, Mark Finley, apresentou hoje, de que há um dia em que cantaremos uma música junto com aqueles que aceitarem receber essa esperança. O fato de terem sido convidados e virem de tão longe, a uma distância de até 350 quilômetros, significa muito para eles. E somente esse convite lhes deu ímpeto e encorajamento para a crença de que, de fato, em Jesus, somos um. Meu nome é Diana Miscori, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ilparacuo. Nosso grupo aqui é o Coral Adventista de Ilparacuo. Estamos entusiasmados por estar aqui. Na verdade, até para nós, estamos olhando para essa esperança como maçais. Nós viemos de Magadi, o ponto mais distante, a fronteira entre a Tanzânia e o Quênia, e estamos muito animados e agradecemos por nos envolver neste programa. Muito obrigado. Os visitantes ficaram felizes por terem sido convidados a adorar pela primeira vez em suas vidas com uma congregação tão grande. E esta, dizem eles, foi a primeira vez que encontraram tais bênçãos. Hoje é meu dia mais feliz por adorar com tantas pessoas. Esta é a primeira vez que adoro com tantas pessoas. E vejo o pastor Mark Finley pregar. É uma ótima experiência. Estou muito emocionada. É esperança para a África. No livro de Daniel, a Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento aumentará. Agradecemos a Deus pela tecnologia e aos nossos líderes por abraçarem a mídia como uma ferramenta de evangelismo. O evento Hope for Africa trouxe de fato muita esperança para muitas pessoas através da Hope Channel. E a presença de diversos grupos culturais durante este evento histórico foi de fato um testemunho vivo deste grande evento. A campanha evangelística Hope for Africa, apresentada pelo pastor Mark Finley aqui no Quênia, na divisão central da África Oriental, terminou. Esta é a reportagem de Noel Sibanda de Nairobi, no Quênia. A Advent Health realizou a sua primeira viagem missionária ao Equador, oferecendo serviços médicos às comunidades de Quito e Machate, na região norte do país. Mais de 1.400 pessoas se beneficiaram da iniciativa, que faz parte de uma aliança internacional entre a Advent Health e a Clínica Adventista de Quito. A equipe médica era composta por aproximadamente 40 pessoas, incluindo participantes locais e estrangeiros e especialistas nas áreas de neurologia, oncologia e dermatologia. Uma pequena farmácia foi estabelecida no local para oferecer produtos farmacêuticos aos pacientes. Esta semana, no segmento Uma Mensagem Especial do pastor Ted Wilson, o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia discute o capítulo 22 do livro missionário O Grande Conflito de Ellen G. White. Wilson apresenta a história de Guilherme Miller e outros que estudaram a linha do tempo de 2.300 dias, que é a profecia mais longa da Bíblia. Vamos assistir uma parte do comentário do capítulo Profecias Alentadoras. Como vimos nos capítulos anteriores, um homem chamado Guilherme Miller, juntamente com muitos outros ao redor do mundo, estudava diligentemente a Bíblia, especialmente as profecias de Daniel.
Com base nesses estudos bíblicos, ele, juntamente com muitos outros, concluiu que a vinda do Senhor seria breve. Na verdade, era iminente. Ao estudar o cronograma de 2.300 dias, a profecia mais longa da Bíblia, eles perceberam que, até aquele ponto, a profecia havia sido cumprida na hora certa. Right on time. Estas e outras mensagens semanais do pastor Ted Wilson podem ser visualizadas e compartilhadas na página oficial do YouTube. Milhares de adventistas do sétimo dia na República Dominicana celebraram 25 anos de crescimento do Evangelho nas partes leste e norte de Santo Domingo, a capital. A celebração do crescimento da igreja levou à construção de novos templos com mais planos de construir mais, graças ao apoio da Maranatha Volunteers International, um ministério americano que tem construído igrejas na República Dominicana desde 1992. Don Noble, presidente do Maranatha Volunteers International, anunciou planos de construir dezenas de igrejas nos próximos 2 anos para a glória de Deus. Em preparação para a celebração do 25º aniversário na região, mais de 40 campanhas evangelísticas foram realizadas, resultando em mais de 1.500 novos fiéis se unindo à igreja. Seira Pen, um membro leigo adventista do Camboja, espalha a mensagem de Jesus através do seu negócio de turismo de motocross perto de um grande complexo de templos budistas em Siem Reap. Ele vê seu negócio como uma forma de se conectar com as pessoas que normalmente não se envolvem com o cristianismo, incluindo aqueles com visões negativas dos cristãos. As viagens guiadas por Seira oferecem experiências únicas, além de passeios de moto. A sua dedicação inabalável e forte ética de trabalho permitiram que ele construísse um negócio que está alinhado com as suas crenças e estabelecesse conexões significativas com clientes interessados. A história de Seira inspira a esperança e união em Siem Reap, mostrando como a fé e a compaixão podem prosperar no contexto cultural do Camboja, transcendendo fronteiras nacionais e diferenças religiosas. A Escola de Medicina da Universidade de Loma Linda anunciou uma nova parceria com a Advent Health. Tom Johnson tem as informações. A divisão da Flórida Central está se tornando um destino para treinamento médico que a Escola de Medicina da Universidade Loma Linda anunciou uma nova parceria. A Escola da Califórnia está trabalhando conosco. O acordo cria a oportunidade para os estudantes de medicina de Loma Linda realizarem suas rotações clínicas aqui. Espera-se que o campus regional receba até 100 estudantes de medicina todos os anos. O primeiro grupo é para o próximo outono no novo campus da Escola de Medicina da Universidade Loma Linda, em Orlando. Mais de 200 indivíduos se reuniram na Adventures em Miagao, Iloí, Filipinas, para celebrar o 30º aniversário e reunião de movimento missionário de 1.000 pessoas na região central das Filipinas. Houve momentos de devoção, palestras inspiradoras, atividades de sobrevivência e renovação, apresentações de noite de talentos e até plantio de árvores. Este aniversário e reuniões ofereceram aos missionários filipinos uma oportunidade significativa de refletir sobre as suas jornadas, compartilhar testemunhos e o Evangelho de Cristo. O Hope Channel lançou seu novo programa, Hope at Night. A atração noturna busca responder a perguntas instigantes
por meio de entrevistas com pessoas reais que têm histórias de vida incríveis para compartilhar. Vários participantes indicaram que a série os levou a se comprometer ou se recomprometer com Deus, e vários outros estavam interessados em estudar mais a Bíblia e aprender mais sobre Deus. Anil Kanda, apresentador do Hope at Night, descreveu como uma empreitada criativa de evangelismo que usa discussões e entrevistas para apresentar a diversos públicos importantes crenças bíblicas. Para obter mais informações sobre Hope at Night e testemunhar histórias de transformação, visite o site oficial da Hope Channel em hopetv.org. Adventist Mission nos traz a história de David, um menino camaronês que há 8 anos compartilha sua comida com os colegas de escola. Parte da oferta do 13º sábado deste trimestre ajudará a construir uma escola adventista do 7º dia em Camarões, onde as crianças aprenderão a alegria de compartilhar as bênçãos de Deus. Às 6 da manhã, David estava vestido e pronto para ir ao jardim de infância. Sua mãe lhe entregou a mochila cheia de materiais escolares e o mais importante, o café da manhã. O café da manhã era um delicioso pedaço de pão. O jardim de infância começava às 7 horas. Depois de algumas aulas, finalmente chegou a hora do café da manhã. David tirou seu pão da mochila. Ele estava com fome. Enquanto ele se preparava para comer, um garotinho ao seu lado falou: "Poderia compartilhar comigo?" David viu que o menino não tinha nenhum pão. Sua mãe não havia preparado um café da manhã para ele. David arrancou um pedaço do pão e disse: "Aqui está." Quando o menino aceitou o pão, outro menino se aproximou e falou: "Poderia dividir comigo também?" David viu que esse menino também não tinha pão. Sua mãe também não havia lhe preparado um café da manhã. David arrancou outro pedaço de pão e disse: "Aqui está." Em seguida, um terceiro garoto se aproximou. David adivinhou imediatamente o que ele queria. Ele viu que o menino também não tinha café da manhã e estava com fome. Então ele disse que tinha uma pergunta: "Poderia dividir comigo?" David não tinha muito pão sobrando. Ele ficou pensando no que fazer. Então se lembrou da história do profeta Elias, que estava com fome e foi pedir ajuda a uma mãe pobre. Ele falou à sua mãe: "A senhora poderia me dar um pouco de água e um pedaço de pão?" No entanto, havia uma escassez na terra e a mãe só tinha farinha e óleo suficientes para assar um último pão. Ela havia planejado comer o pão com o seu filho, mas em vez disso, o compartilhou com Elias. Deus a recompensou com um milagre. Ele providenciou um suprimento inesgotável de farinha e óleo, e a mãe pôde assar pão até o fim da escassez. Ela e seu filho nunca passaram fome. David ouviu essa história na escola sabatina. O professor havia dito às crianças: "Vocês precisam compartilhar com aqueles que estão com fome." David partiu o último pedaço de seu pão ao meio. "Aqui está", disse ao outro menino. David e os 3 meninos comeram um delicioso pão. Foi um bom café da manhã. David se sentiu bem por ter sido capaz de ajudar os outros meninos. O seu café da manhã não era grande, mas ele não ficou com fome até sair da escola e ir para casa almoçar. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Quando David pegou seu pão para o café da manhã, outros meninos pediram que ele compartilhasse. Ele compartilhou novamente e novamente se sentiu bem. Depois disso, as crianças pediram a David que compartilhasse seu café da manhã todos os dias. Hoje, David tem 13 anos e tem compartilhado sua comida há 8 anos. Alguns colegas já lhe perguntaram: "Por que você está compartilhando?" Então David conta a eles a história de como Jesus alimentou uma multidão. Ele fala: "Quero compartilhar como Jesus." A generosidade de David influenciou seus colegas de classe.
eles também começaram a compartilhar seus lanches com aqueles que não tinham nada. Ele diz: às vezes sinto fome porque distribuo muita comida, mas fico feliz, porque posso seguir o exemplo de Jesus de compartilhar. Acredito que estou compartilhando a luz de Cristo com os meus amigos. Parte da oferta do 13º sábado deste trimestre irá ajudar a abrir uma escola adventista no país de David, Camarões, onde as crianças poderão aprender a alegria de compartilhar as bênçãos de Deus. E obrigado por planejar uma oferta generosa. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse o canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Mais uma vez, Canal Mundial da Igreja Adventista no YouTube. Inscreva-se e veja todas as maravilhosas notícias que são postadas constantemente ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça as boas notícias do livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. O texto diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Visite sempre o nosso canal no YouTube e nosso site oficial de notícias, adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e muita, mas muita esperança. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.